culpa é um crime, é um atentado diante de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que na nossa doutrina e legislação penal, nós temos dois tipos de crimes por omissão. Você tem o crime de omissão própria, quando a conduta penal relevante é apenas a inércia. A pessoa tinha a obrigação de fazer e não faz necessariamente, e por isso ela assume um resultado. Um crime, por exemplo, de socorro. Você tem o objetivo de trabalhar e socorrer. É o enfermeiro no hospital, é o médico de plantão, que é obrigado a atender, mas por omissão, desobedece, e agora ele vai pagar por essa omissão própria. Mas também na nossa legislatura você tem a omissão imprópria, ou crime comissivo por omissão. Isto é, a omissão gera um resultado típico, como morte, como lesão, como, por exemplo, alguém que deveria intervir, um soldado, um policial, um militar, e ele se omite da sua tarefa. Se a nossa legislação trabalhou essa questão da omissão muito antes do Código Penal brasileiro, Deus trabalhou essa questão da nossa vida. Eu não posso ser um crente omisso. Eu não posso chegar na casa do Senhor e fechar os meus olhos e brincar de faz de conta. Faz de conta que eu não sei. Faz de conta que eu nunca ouvi. Faz de conta que eu não fui chamado a testemunhar. Amados, quando nós olhamos para esse contexto, nós precisamos entender que Levítico nada mais é do que um fato descritivo em que os reis, em que os profetas, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e a igreja atual, a igreja brasileira, deveria cumprir, que é a forma mais certa, correta de adorar ao Senhor. Exemplos que nós temos, como em 2 Crônicas, capítulo 29, 22 a 23, relato de Ezequias e seus oficiais que vão oferecer novilhos. Os sacerdotes estarão aspergindo sangue sobre o altar, a matança de cardeiros, o sangue sobre o altar, para oferta pelos pecados. E isso por muito tempo na vida cultica de Israel vai ser praticado. E Jesus veio num cenário onde o povo estava distante da adoração, onde o povo já não mais espiava os seus pecados e vivia como desse na sua cabeça, adorando vários deuses. Portanto, irmãos, a forma legítima de adorar ao Senhor passa pela consciência dos pecados ocultos que geram a culpa. Nessa noite nós queremos observar esse texto à luz do verso número 1, quando alguém pecados ocultos, revelados do versículo 1 ao versículo de número 3. Mas, antes da gente dar sequência, pense naquilo que foi falado no domingo passado. Todo pecado por ignorância, terminamos o capítulo de número 4, falando do pecado por ignorância, literalmente ignorado, que feria os mandamentos do Senhor. E você viu a pergunta, por que você deveria reconhecer esse tipo de pecado? Porque isso era um atentado diretamente contra Deus, em primeiro lugar. Seria em relação a qualquer pessoa no plano da ignorância. Agora não são mais os sacerdotes, não são mais os líderes, mas todo o povo. Seria morto à porta do tabernáculo aquela oferta
e seria queimado no altar. Oferta por ignorância. Hoje o sacrifício é pelos pecados. Eu preciso começar com o conceito de pecado. Nós voltamos a reler o breve catecismo, porque já lemos todo o breve catecismo nessa igreja. E agora voltamos com a pergunta de número 1. Mas nós vamos ver uma pergunta que vai conceituar o pecado. O que é pecado? Pecado é qualquer transgressão contra a lei de Deus. Qualquer transgressão contra a lei de Deus. Pecado é errar o alvo. Você estava vindo para Santa Maria e de repente seu GPS te levou lá para o Novo Gama. Você errou o caminho. Você errou a rota. Você pecou. Pecado é extraviar do foco. Você tem um foco a chegar, você tem um foco a atingir, mas o pecado te faz errar o alvo. Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 1, verso 4, eu peço a você que leia silenciosamente e vai perguntando a esses versículos algo importante. E dessa proposição aqui, os pecados ocultos terão ou terá consciência. Do verso 1 ao verso 4, eu peço a você que pense se você tem consciência disso. Se você já parou para pensar que é pecado a omissão desses itens compostos no verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. E isso que nós vamos ver agora. No verso 1, por exemplo, você foi chamado por imprecação. É preciso saber muito bem o que é essa palavra, o que significa essa palavra, imprecação. Alguém te chama para que você possa testemunhar. Você viu alguma coisa, você sabe de alguma coisa, mas você omite. Você não quer falar. Você segura para você. Quando alguém pecar nisso, pecar em quê? Tendo ouvido a voz da imprecação, fulano, vem aqui, você agora vai testemunhar. E é interessante que o nosso código no direito brasileiro diz que qualquer falso testemunho é passível de ser preso. Perjuros. Eu não sei se meus irmãos que estão vinculados ao cartório, ao fórum, já viu alguém ser preso por omitir, por ser mentiroso. E o juiz, na ordem de prisão, o senhor está mentindo, o senhor está preso. Eu não sei. Mas eu sei que na vida espiritual, quando você sabe de uma coisa e omite, você está cometendo pecado. E a gente sabe que, e a gente aprende na dinâmica do direito, que omissão não é errado. O juiz não perguntou. Você não é obrigado a dizer algo. Tudo que você dizer contra você vai ser crime. Então fique em silêncio. A própria legislação te estimula a isso. Mas é evidente que diante da vida espiritual, diante de Deus, diante dos fatos da fé, a omissão é pecado. Em primeiro lugar, trata do pecado de omissão. E é fundamental entender o conceito de pecado, visto que um dos aspectos mais sutis, espiritualmente desafiadores da lei mosaica, é definir pecado. Deus está na tenda santuário expressando sua indignação contra todo tipo de pecado por imprecação, isto é, há um pedido para alguém ser testemunha. E essa pessoa omite. A Bíblia trata isso de timidez. A Bíblia trata isso de passivo ao inferno contra os tímidos. Está em Apocalipse. Não é timidez, personalidade, não é nada disso. É timidez, omissão.
Você tinha que testemunhar, você tinha que falar do Evangelho, você tinha que proclamar aquele irmão que está na beirinha do abismo, aquela ovelhinha vai cair no pressuposto, ou aquela ovelhinha é uma azeitona preta na boca de Satanás. Satanás já está quase degustando aquele cristão. E você fecha os olhos. E você omite de ser um conselheiro, de ser alguém que vai dizer para aquela pessoa: meu irmão, saia dessa, Jesus é o caminho, olha, volte para Jesus, volte para o braço do Senhor Jesus, Ele nos dá vida, Ele nos dá salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu fecho os meus olhos e me omito. Não há sensibilidade no meu coração. Alguém disse testemunho, por favor. Mas Jesus, deixa a gente ir à terra, Jesus. Os anjos. Deixa a gente descer e continuar o teu trabalho. Jesus, se os apóstolos não testemunharem a teu nome, se as pessoas que estão lá em Santa Maria, na igreja presbiteriana, não ouvirem a voz da imprecação para serem testemunhas, o que será da igreja? O que será do Evangelho? Meus irmãos, nós estamos saindo agora, em poucos minutos, estávamos conversando com a nossa sogra em luto. Perdemos, sábado, uma pessoa que infartou, um infarto fulminante no Rio de Janeiro. Eu falava com a sogra, ela ouviu. Ela ouviu do Evangelho pela sua mãe, ela ouviu e falei Jesus para ela. E graças a Deus pela doutrina que nós temos, que a salvação é ato exclusivo de Deus, não dos homens. Mas você precisa testemunhar, irmãos, enquanto há vida. O Senhor te chama para ser testemunha. E se você não testemunhar, você está pecando. Está cometendo um atentado contra Deus. Primeiro da lista, testemunho. Verso 2. Coisa imunda. Quando alguém, sem saber, entra em contrato com algo cerimonialmente impuro, e quando percebe, deverá reconhecer o erro, trazer oferta pelo pecado. O foco é o caráter moral da negligência. O pecado oculto não deixa de ser pecado, mesmo quando a impureza não é intencional. Ele ainda rompe a comunhão com Deus, porque Deus é santo e requer expiação. Assim o verso vai ampliar o princípio do verso 1. Não é apenas o silêncio e omissão culpável, mas também a falta de atenção espiritual. Agora, não está no fato de você falar ou não falar, testemunhar ou não testemunhar, mas agora você teve coparticipação em algo impuro. O cristão precisa ter atenção naquilo que faz, naquilo que pratica. Nos tempos mosaicos, a pureza ritual era uma expressão visível de santidade de Israel. Tocar, por exemplo, em um cadáver de animal ou pessoa, tornava alguém cerimonialmente impuro. Não como punição arbitrária, mas como um símbolo pedagógico. O contato com a morte representava a presença do pecado, da corrupção no mundo. O toque. Agora eu toco naquilo que é imundo. Aquilo eu toco naquilo que não provém do Senhor. O comentarista Matthew Henry diz: não é apenas o pecado cometido com intenção maliciosa que traz culpa, mas também o que ocorre por descuido. Eu me torno impuro porque eu sou descuidado, eu não tenho atenção, eu não estou prestando atenção
coração naquilo que eu estou fazendo, no meio que eu estou convivendo, com quem eu estou me relacionando. Eu já não separo o santo do profano. A santidade, portanto, começa com o coração desperto, sensível, pronto a confessar até mesmo aquilo que estava oculto. Pai, eu toquei em algo impuro. Eu pensei em algo impuro. Eu desejei algo impuro. Eu cheguei na tua igreja com pensamentos impuros. Meu irmão querido, 80% dos crentes têm pensamentos impuros. Por que isso acontece? E a palavra do Senhor, Jesus, diz que agora não é só praticar, mas é cogitar. E se eu já estou cogitando, é uma mulher bonita que passa ao lado de um homem cristão com a Bíblia na mão. Observa, irmão. Quebra o pescoço. É a mulher santa de Deus, que tem pensamentos impuros. E precisa lutar com isso. E precisa confessar ao Senhor: Senhor, cria em mim um hábito novo, um coração renovado. Então você tem a omissão de não testemunhar. Vai anotando. Toque em imundice. E o terceiro? Agora eu toque em imundice. Terceiro, quando tocar a imundice de um homem, seja qual for a imundice, porque se faça imundo e for oculto, souber depois, será culpado. O verso mostra, amados, a progressão natural da culpa. Primeiro, um ato intencional, um toque. Depois, a ignorância temporária, não perceber a impureza. Terceiro, por fim, a conscientização, saber do erro. Quando o indivíduo torna-se consciência, a omissão anterior é trazida à luz e ele deve responder diante de Deus. O foco teológico é a responsabilidade retroativa. Mesmo quando o pecado era oculto, ele produzia separação espiritual e exigia expiação quando revelado. Era oculto, mas agora foi revelado. O sistema mosaico sobre pureza cerimonial não era apenas uma questão de higiene ou simbolismo ritual, mas uma linguagem teológica de santidade. Lembra, nós estamos na tenda de adoração. Quem está presente na tenda de adoração é Yahvé, e eu preciso estar preparado para adorar Yahvé. Eu preciso estar preparado para render um culto, um sacrifício. E hoje, irmãos, o povo se aproxima de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, com a preparação. John Gill diz: aqui vemos o princípio de que o pecado, ainda que desconhecido, não deixa de ser pecado. A culpa é atribuída quando a pessoa toma conhecimento e não confessa. Essa é a essência da omissão moral. O versículo trata da negligência consciente, quando a verdade vem à luz e o indivíduo não age em conformidade com ela. Eu agora toquei, meu irmão disse. O que eu faço? O que eu faço? Confesso ao Senhor. Meu erro. A minha culpa. Veja, meus irmãos, o verso diz que a culpa é tua. Eu procuro colocar a culpa na outra pessoa. A culpa foi da secretária que me seduziu. A culpa foi
eu sempre tive na minha vida. A culpa foi de ciclano, de beltrano, de terceiros. Está vendo, Deus? Essa que eu disse que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, a culpa é dela. É dela. A culpa não é minha. Reconheça isso. Eu preciso reconhecer isso para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho culpa. Eu sou culpado. O que eu posso fazer, Senhor? Verso 4 tem mais um exemplo para nós. São exemplos de coisas que geram pecados ocultos. Quando durante a semana a gente estava conversando, e o Igraus, nós paramos nesse versículo 4, e foi o seminário. Eu adoro quando acontece isso, e ela fazendo devocional. Eu peço a você que leia o verso 4, com muita atenção. E se possível, marque esse verso 4. Porque isso vai influenciar algumas coisas importantes na sua vida. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer o mal ou fazer o bem, seja o que for o homem que pronuncie temerariamente com juramento, lhe for oculto, e souber depois, culpado será numa destas coisas. Vamos entender o que nós estamos tratando aqui. Tudo isso é quando atenta com o mandamento de Deus. Então, o pequeno mandamento do Senhor, pronto, o pecado está alojado. Essa palavra jurar, ela é muito importante. Todos nós que estamos aqui nessa noite já fizemos algum juramento. Você já fez juramento do seu casamento, os casados. Você já fez juramento ao seu conselho vocacional. Se você é médico, ao conselho de medicina. Se você é advogado, ao OAB, solenemente. Se você é psicólogo, ao conselho de psicologia. E hoje eu conversava na minha sala falando que nós precisamos voltar a ensinar que a sua profissão está abaixo da sua vocação. Não o inverso. Você não é profissional para ganhar dinheiro. Você é profissional para pregar o Evangelho, para ser um missionário, para estender o reino, para impactar vidas. Você não precisa ser um engenheiro para produzir algo benéfico para a sociedade, mas você precisa ser um filho de Deus, para que você possa construir algo edificante para a comunidade. Primeiro, você tem que saber que na sua profissão, Deus te chamou, Deus te vocacionou. Bons médicos, bons engenheiros, bons advogados, bons psicólogos, bons médicos, bons motoristas, bons garis, bons frentistas, não importa a vocação, a profissão, o que importa é que você foi chamado por Deus. Os puritanos ensinavam isso. E com um jeitinho, dá licença, eu não quero machucar ninguém. Mas a gente precisa entender que aquele juramento, a gente faz um conselho de graça a uma entidade, a uma autarquia, sujeitos, influencia muito naquilo que a gente vai fazer. É um juramento que dá, por exemplo. Prometo dar a minha vida pela sociedade. Prometo ser bom enfermeira, bom enfermeiro. Eu fiz um voto.
Agora leia isso aí, esse versículo de novo. Pense nos juramentos que nós fazemos. O que seria jurar temerariamente? A omissão de compromisso, quando alguém fala levianamente, prometendo algo. E nós estudamos aqui um mês sobre o voto. Quem estava aqui quando nós estudamos terça-feira sobre o voto? Aí, os irmãos sabem. E nós estudamos e falamos um mês sobre a responsabilidade do voto. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. O perigo do voto. E só recordando alguns estudos daquele tempo lá, que eu não sei que mês que foi isso, mas nós falamos o seguinte: quem vota, vota primeiro a Deus. Pegamos o casamento. Eu voto, eu prometo estar com você até que a morte nos separe. Na primeira crise conjugal, você joga fora aquele casamento. Na primeira crise, você pensa em separar, e separa. Aquele voto que foi em primeiro lugar, Deus, foi da boca para fora. Foi temerário. E como é que fica esse negócio? Veja que Deus apertou Moisés e todo mundo aqui agora. A omissão de compromisso. Isso prometendo algo e não cumprindo, depois de não cumprir, você deve se retratar. Porque isso é um pecado sutil e muitas vezes escondido no coração do homem. Isso transforma-se num ídolo do homem. Quando eu prometo ser verdadeiro, quando eu prometo ser fiel, quando eu prometo ser uma imagem Dei de Deus, como é que a minha profissão vai ser maléfica? Eu fico pensando nos votos que nós fazemos, irmãos. Não é só da profissão, mas votos. Votos. De fidelidade à esposa. Votos de ser um bom crente. De servir ao Senhor. Mas da primeira coisa, eu quero separar, eu quero desistir, eu quero ir embora. Eu quero quebrar esse voto que foi feito com Deus. Como é que eu posso voltar a amar a Deus, ser um missionário, uma missionária de Deus, e a minha profissão estou lançando muitos ao inferno? Eu sou um canal de maldição. De repente o Espírito Santo vem e diz assim: ó, parar. Você está na contramão. Até quando você vai sustentar isso? O versículo descreve que alguém que jura ou promete algo de forma impulsiva, sem avaliar. O que disser e depois não cumprir, tem que reconhecer imediatamente a sua falha. Quando finalmente sabe, isso se torna consciência de erro. A omissão de cumprir ou confessar torna-se pecado diante de Deus. Olha, faz de conta que eu não sei disso. Isso não é meu problema. Isso é meu ganhando pão. Isso é do jeito que Deus sei. Deus me veio lá, irmão, peraí, uma coisa está errada. Aqui o pecado de omissão é duplo, no verso 4. Primeiro, a omissão da reflexão antes de falar. Eu juro temerariamente. Eu prometo, Deus. Eu juro diante dos... E uma outra coisa, nunca juro diante da terra, dos céus, daquilo que você não criou, daquilo que Deus fez. Você não pode. Em segundo lugar, a omissão da reparação após perceber o erro. Percebi o meu erro, o que eu vou fazer? Eu fico pensando, depois que Neemias terminou toda aquela obra, ele
olhou para o povo, ele observou lá famílias, crianças, mulheres. E ele chegou diante daquele povo e disse: quem é do Senhor? Mande embora agora os seus filhos e as suas mulheres. Deixa eu tomar uma aguinha para você pensar nisso. Você teria coragem? Irmãos queridos, isso mexe com a gente. Falando coisa séria para você agora aqui, que se você parar para fechar os seus olhos e pensar assim, quantos julgamentos você já fez temerariamente, você ia sair daqui chorando hoje de joelho e dizer assim: perdoa, Senhor. Israel, no Antigo Testamento, sabia que o juramento era um ato sagrado, solene. Quando alguém jurava pelo Senhor, implicava que Deus seria sua testemunha e fiador da promessa. Se eu não cumprir, Deus é o meu fiador. Deus é aquele que está no meio. Fazer um juramento temerário, isso é, sem intenção, sem firmeza, sem consciência, sem ponderação, era considerado profanar o nome de Deus. Contexto jurídico, juramentos podiam ser feitos para confirmar contratos, promessas, votos, declarações de inocência. O juramento quebrado, mesmo por esquecimento ou negligência, exigia do adorador uma oferta pelo seu pecado. Kelly Deuseck diz: o pecado aqui é o da inconsciência moral. Falar de forma leviana, sem perceber que a palavra proferida e sagrada, a culpa surge quando o juramento é negligenciado e o homem nada faz para retificar, corrigir. Assim o texto denuncia a superficialidade espiritual ao falar impulsivo, ao prometer e não agir, o saber e não corrigir, como forma de omissão moral perante o Senhor. Então, no verso 1 ao verso 4, você tem 4 exemplos, inclusive o juramento. Agora, em segundo lugar, o pecado oculto, em segundo lugar, no versículo de número 5 ao 6, precisa ser confessado. Agora, nesse momento, se você está pensando em alguma coisa, desses exemplos que eu coloquei aqui, se você foi chamado a testemunhar, não testemunhou, aquela vida passou, morreu, se você tocou em alguma imundície, se você jurou temerariamente, o que eu posso fazer? Agora, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, falem. Você crê nisso? Oh, Jesus, obrigado. Teu sangue me purifica, me perdoa. Verso 5, você tem a fuga. O texto simples, mas teologicamente profundo. O pecado oculto é trazido à consciência. Irmãos, tudo que Deus quer é mostrar o nosso pecado oculto. É trazer a consciência. E se isso chegar, você tem que se declarar culpado. O pecador é chamado à confissão. Confessará aquilo que pecou. O verbo itivar é o mesmo usado em Números 5, 7 e Salmo 32, verso 5. Esses textos descrevem o ato de revelar o pecado diante de Deus e dos homens.
quero ver você ter coragem para dizer para o seu marido que você errou. Marido, coragem para dizer para a sua esposa que você errou. Coragem para dizer àquele irmão, eu pequei contra ti. Aqui Deus estabelece um antídoto para o pecado de omissão. De omissão. A confissão específica e verbalizada. Eu preciso falar. Porque se ficar só aqui, eu vou esquecer. Eu vou omitir. Eu vou negligenciar. Está só na minha cabeça, no mundo da cogitação. Então eu preciso falar, Pai, eu pequei, eu sou culpado. Meu irmão, eu atentei a Deus contra a sua vida também. Aqui Deus estabelece um antídoto, irmãos. Confesse. Claro que diz, não há purificação sem confissão. O pecado não deve ser apenas reconhecido no coração, mas declarado. A omissão da confissão é a prova de que o coração ainda está endurecido. Claro que diz, em suma, os melhores comentaristas concordam que Levíticos 5:5 é a chave da restauração. O pecado de omissão, seja em silêncio, descuido ou palavra impensada, só é vencido quando o pecador rompe o círculo ocultamente. A gente vive no nosso mundinho, irmãos. Você acha que só você sabe? Está tudo bem, não tem nada. Eu preciso confessar. Você percebe que o texto ele vai descrevendo. O verso 6 trará a oferta de culpa pelo pecado. Aprofundando o processo de reparação, o pecado oculto, depois o pecado reconhecido, confessado, e ele agora chama a agir, isso é, a apresentar a oferta pelo pecado. Aquela pessoa ia puxando aquele animal que seria sacrificado, e todos viam, ali alguém pecou, esse irmão pecou, essa alma pecou, era visível. Assim, o pecado de omissão é vencido apenas com confissão, mas também com atos concretos de reconciliação. O que era oculto agora é trazido à luz e é confessado e expiado. Mateus Henry diz: o pecado oculto é perdoado, mas não sem custo. A gente gosta muito de citar João, se confessarmos os nossos pecados, não é justo. Sim, porque às vezes não confessam. E nós achamos que só isso é suficiente, mas não é. Há um custo. O animal oferecido lembra que o pecado exige substituição de sangue. O custo é o sangue de Cristo, a pureza de Cristo, a beleza de Cristo. Deus não ignora o pecado confessado, mas cobre com a sua graça e com o seu sacrifício. Ele morreu naquela cruz por causa do teu pecado oculto, cretão. Isso você acha que sabe. Ponto central aqui, a culpa por omissão exige resposta ativa. Irmãos, eu estou falando pecado oculto, que ninguém viu, que só você praticou. Seu marido não sabe, seu pai não sabe, sua filha não sabe, a igreja não sabe, graças a Deus. Há tanta coisa nos nossos ombros, imagina saber seus pecados ocultos. Eu vou ser Deus. Um pecado oculto. Desde que é
igreja hoje está tão fora. Falta santidade. Mudança. Atitude. Quer ter graça, irmão? Terceiro ponto. Versos 7 a 13. Pecado oculto será oferta de expiação. Morte. Pelo pecado oculto e outro pelo holocausto. Quer dizer, agora você tem dois sacrifícios em um. Como eu quero adorar a Deus, como eu quero derramar diante de Deus, como eu quero receber as bênçãos de Deus, como eu quero ser um crente cheio, da unção, poderoso, sem te tratar o meu pecado oculto. Verso 7, olha aí. Agora chegamos ao Levítico, no versículo 7. Um versículo profundo, revelador, sobre o caráter gracioso de Deus, diante dos pecados ocultos e de omissão. Oculto e omissão. Eu me omiti de fazer alguma coisa, porque não tem consequência nenhuma para a minha vida, mas tem consequência para os outros, para a igreja, para a minha família, para o meu irmão. Depois de mostrar o verso 6, o que o pecador deveria fazer, trazer uma oferta pelo pecado, esse versículo introduz a provisão divina para os que não podiam oferecer muito. Aqui se revela um princípio espiritual poderosíssimo. Deus não exige o impossível. Eu quero que você coloque isso no seu coração, se você sair daqui com isso hoje na sua cabeça. Deus não exige o impossível. Deus não exige o impossível. Deus não exige o impossível. Mas requer sinceridade, vírgula, arrependimento real, mesmo do mais pobre dos mais pobres. Ninguém pode justificar diante de Deus. Ninguém. Esse versículo demonstra que a expiação não estava condicionada à riqueza, à posição, a status, mas à disposição de um coração. Irmãos, preste atenção numa coisa. Olha para mim aqui agora. Sabe o que Deus quer de você? Coração quebrantado e contrito, não o desprezará por Deus. Só isso. O coração quebrantado, contrito. Deus aceita a oferta do pobre com o mesmo valor que a oferta do rico, desde que haja arrependimento verdadeiro e confissão. O ponto central é que a omissão não se justifica pela limitação, mas também não exclui quem tem pouco. Na sociedade israelita antiga, as diferenças econômicas eram grandes. A lei de Moisés, contudo, relatava a justiça inclusiva. Deus é um Deus inclusivo. Deus não é exclusivo, Ele te inclui. Dentro daquilo que você tem, daquilo que você é. Porque Ele vê a intenção do seu coração. Adam Clarke diz: o coração contrito e verdadeiro sacrifício, mesmo que só pode trazer 2 aves, é aceito, desde que não omita o dever da confissão e da restituição. A omissão deliberada é pecado. A omissão deliberada é pecado. A limitação sincera é coberta pela graça. Amor imerecido. Meus queridos, Mateus Reis diz: Deus provém o perdão até aos que só podem trazer aves, mas não reduz a santidade de sua lei. A aspersão do sangue mostra o pecado, ainda que pequeno e secreto,
requer expiação, morte. Omitir e ferir a santidade de Deus, tanto quanto agir mal. Veja onde o Wayne chega. Ele diz assim: a omissão é a mesma coisa que a prática. O pecado oculto, omisso, tem o mesmo efeito do que o pecado convencional, deliberado, proposto. Só depois que você confessar os seus pecados é que deveria ser feito o segundo sacrifício, que é o holocausto. Agora sim, eu quero me consumir na presença de Deus. Eu quero apresentar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho na minha vida. Ei, você está entendendo esse negócio truncado do Velho Testamento aí? Vamos colocando. Eu quero apresentar um culto ao Senhor, mas eu preciso confessar primeiro os meus pecados. Irmãos, eu quero observar e fazer algumas críticas. Como ao longo dos anos a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo naquilo que é santo. A gente acha que a nossa vida não tem nada a ver com o coletivo. Eu quero dizer que você é parte integrante dessa casa, do corpo de Cristo. Que Jesus te ama. Lembra que eu comecei o sermão falando: o mesmo Deus que conhece os pecados ocultos é o mesmo Deus que cura? É isso que eu quero dizer para você. Deus está querendo nos curar e restaurar o nosso altar de adoração. Graças a Deus por isso. Porque Ele nos cura. O sacerdote sabia disso. E ele sabia que não era aquele animal. Aquilo era figurativo. Mas ele sabia que era o sangue do Cordeiro que deveria vir, e veio o Senhor Jesus Cristo. Kelly Deus é que diz: o Deus da lei mostra-se aqui como o Deus da graça. E é isso que eu quero vos dizer. O Deus da graça é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que nos motiva. O Deus da graça é o Deus que olha para o pecador e pode cancelar todos os seus pecados por um único ato definitivo do seu Filho, Jesus Cristo. A expiação está ao alcance de todos, até mesmo daquele que não podia e só tinha um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha, de trigo, gente. O trigo fino substitui o cordeiro, mas a fé deve estar presente. A omissão é tratada com a mesma seriedade que qualquer pecado, porque nasce da mesma raiz. E sabe qual é a raiz do pecado? Oculto, pecado da omissão? Escreva: incredulidade. Eu vou parando por aqui. Deixa eu olhar primeiro. Incredulidade. A confissão de fé, tratando o aspecto da justificação, diz: contudo eles não sou justificado até que o Espírito Santo, no tempo próprio, de fato comunique-lhe Cristo. Como a confissão de fé em Westminster vai trabalhando essa convicção que nós temos e que o Espírito Santo que habita em nós imprime, como em Gálatas 12, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Graça.
O mesmo Deus que denuncia nosso pecado oculto é o Deus que cuida. Fica para nós algumas lições práticas. Primeiro, reconheça que há pecados ocultos, mesmo quando não há consciência plena. Hoje em casa você vai falar: Senhor, mostra-me os meus pecados ocultos. Revela, Senhor. Segundo, o pecado oculto requer confissão e busca de perdão. Eu tenho pecado. Eu tenho sido tão vazio. Eu tenho cometido a fé. Não tenho buscado a Cristo. Eu tenho votado e não tenho cumprido. Eu tenho tocado em tanta imundícia na minha vida. Eu tenho gostado desse lixo. Eu sou culpado. Não é o outro. Eu sou culpado. Terceiro, a expiação segundo o rito prescrito traz perdão e restaura a pureza. O sacrifício pelo pecado, conforme manda o Senhor, do verso 7 ao 13, simboliza que o perdão divino é oferecido mesmo para pecados ocultos. E que a restauração depende da obediência à prática da expiação para a purificação. Esses princípios mostram que o pecado oculto não são ignorados por Deus e devem ser confrontados com sinceridade. Votou, está atentando contra a lei de Deus, joga fora. E começa de forma diferente. Mas o que vai acontecer? Quando Neemias disse para aquelas famílias, eu acho que os verdadeiros servos de Deus que estavam lá, edificando os lares, eles devem ter parado para Neemias: você está doido, Neemias? Como é que eu vou despedir minha esposa, meus filhos? Isso é coisa de doido, viu, meus irmãos? É de obediência a Deus. Deus vai te dar muito mais se você for obediente. Como é que eu posso ser canal de maldição se aquilo já se tornou real na minha vida? Na minha vida. Irmãos, o que você vai levar para a sua semana? Eu só posso terminar esse sermão lembrando 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conhecia o pecado, hamartia, ele o fez pecado, hamartia, por nós, outro dia, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O primeiro uso do termo pecado nesse versículo se refere à obediência perfeita de Cristo. Ele foi até o último estágio por você, por mim, pela igreja. Ele foi obediente. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo. Na segunda vez o termo hamartia, pecado, é usado nesse versículo, contudo, tem uma metonímia para oferta de pecado. Ele se fez oferta, o holocausto perfeito, o sangue perfeito, por mim e por você. De modo similar, ele usa-se pecado para significar oferta pelo pecado 12 vezes em Levítico. E a Septuaginta segue a prática hebraica, usando o pecado, hamartia, para designar a oferta pelo pecado. Então, como faz nesse verso? Ele nos ensina que Cristo era um ser sem pecado, mas que se fez pecado por causa de nós. O que isso ensina? Cristo é a oferta perfeita pelo nosso pecado. Ele não se tornou pecado. No entanto, tão completa foi a identificação de Cristo como pecador, e particularmente sobre uma maldição com suas terríveis consequências, que o apóstolo Paulo podia dizer que ele foi feito semelhante à carne pecaminosa. Romanos 8:3. Cristo como oferta pelo pecado imputa a sua justiça ao adorador
que depende dele. Os sacrifícios de animais nunca fizeram isso, realmente. E o observador perspicaz da palavra sabe o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 4. A explicação da oferta pelo pecado auxilia da implicação do seu sentido pleno sacrificial. Que Deus os abençoe. Então, caminho. Meu desejo é que você possa sair daqui dessa noite pensando assim: Senhor, purifica os meus pecados ocultos. Lava-me completamente. Amém? Você tem cura nessa noite? Feche os seus olhos. Talvez algumas coisas estão fora do eixo. Talvez por falta de consciência. Ou talvez até você tenha consciência, mas está faltando confessar. Gostaria que você confessasse a Deus agora. Oração de confissão mais uma vez. Não é à toa que isso está na nossa liturgia. Não é à toa que eu preciso levar você a entender isso, as duras penas, que até a omissão, a negligência, e agora não é mais ignorância, é omissão, negligência, falta de atenção, descuido, toque, vontade. Você não consegue dominar os seus olhos na pornografia, nos vícios da vida. Você não consegue dominar a sua língua é fogo devorador, é flecha que mata, que abate. Você não consegue, e não vai conseguir mesmo se não for o Espírito Santo. Mas isso atenta contra a santidade de Deus. Essa noite o Senhor te chama um encontro maravilhoso. Ele quer te curar. Ele quer te lavar. Ele quer te restaurar. Deus, entregamos as nossas vidas a Ti, Deus. Como nós pecamos, ó Deus. Nós somos os maiores pecadores. Mas temos certeza que o sangue remidor de Cristo, justificador do Senhor, nos purifica, nos lava de todo pecado. Eu te agradeço, Senhor Deus, que podemos confiar em Ti. E sentir, Pai, que o Senhor Jesus fez tudo para nós. Cura nessa noite corações, mentes. Que essa noite seja uma noite de cura, de mudança de vida, de renovo. Que esse coração do meu irmão, Senhor, purifica-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.